Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Português Extensivo, que é o meu curso de português completo aqui no Estratégia. Lembrando que o Português Extensivo é um curso que prepara você para todos os concursos. Não tem essa de, aqui você... Com o português extensivo, você se prepara para qualquer embate. É aquele português que todo mundo deveria ter antes de começar a fazer prova. Não adianta entrar e começar a fazer prova sem ter essa base, né? E você está comigo aí garantindo essa base. Hoje nós vamos continuar o nosso caderno da aula 23. Então nós vamos corrigir as orações reduzidas adverbiais que estão aí para você já projetadas. Então a gente vai trabalhar com as adverbiais. Depois nós vamos para o momento mais importante da aula. Depois dessa correção aqui, nós vamos começar o momento mais importante da aula, que é desenvolvimento de orações reduzidas. Você vai aprender a reescrever uma oração reduzida, transformando-a em desenvolvida, tá bom? Mas eu vou começar corrigindo o material da aula 23. Então, preste atenção. Essa aula aqui, ela vai ter 3 etapas. Se eu conseguir, terá 4, mas eu acho que eu não consigo chegar à 4ª etapa. Então, acho que chegaremos só até a 3ª etapa. Quais são as 3 etapas? A gente vai agora só trabalhar com orações reduzidas adverbiais. Você vai fazer várias questões comigo. Vamos da questão 15 a 23. É coisa beça, pancadão, de grandes bancas, desde VUNESP, FCC, FGV, CESP. Então, a gente vai resolver só orações reduzidas adverbiais. Essa é a primeira etapa. Depois da segunda etapa da aula, eu trouxe uma sequência de questões CESP. Então, a primeira etapa da aula é de bancas variadas. VUNESP, FGV. A segunda etapa é só CESP. Então, a gente vai ter aí uma série de questões, nós vamos da questão 24 até a 50, só de orações reduzidas no CESP. E aí nós vamos misturar todas. Serão as reduzidas adverbiais, substantivas e adjetivas. Vai ser bom, porque nessa segunda etapa a gente vai misturar tudo. É a hora da verdade. Aí vem a terceira etapa da aula, que é a etapa mais importante. A última etapa, a terceira etapa, é aquela em que eu vou te ensinar, e aí vai ser depois no intervalo, a desenvolver oração. Então, eu vou te ensinar a passar de oração reduzida a desenvolvida. Porque aí, quando você aprender, você estará se preparando para as questões de reescritura. E aí, com isso, com essa terceira etapa, eu preparo você para terminar esse material. Terminando esse material, a gente fecha análise sintática. Estamos fechando aí a análise sintática. Depois disso, só vem a aula do QC. Lembra do Q e do C? Ainda não tivemos essa aula, não. Então, teremos a aula do Q e do C. Eu esqueci de falar isso aqui, né? Presta atenção. Ainda não terminou a análise sintática. Você vai ter ainda Q e C. Vamos aprender tudo que o Q pode ser, tudo que o C pode ser. Então, tem muita coisa boa aqui pela frente no nosso português extensivo. Então, agora a gente vai corrigir as orações reduzidas adverbiais. Antes de eu corrigir, deixa eu só voltar aqui com você, para você ter em mente o que você vai ver agora. Lembra que as orações, oração reduzida, espera aí que eu vou pegar um slide só para você relembrar. As orações reduzidas, elas são chamadas assim, então agora atenção, porque a gente vai para um pancadão de questões, você tem que estar preparado. As orações reduzidas são chamadas assim, reduzidas, porque elas perderam algo, né? Reduzir é tirar algo, né? Retirar, extrair algo. Então, elas são reduzidas, são chamadas assim, porque possuem 2 características, não esqueça. Quais são as 2 características das orações reduzidas? Isso tudo é revisão, isso tudo nós já vimos. A primeira característica é: elas vêm sem conjunção. Então, por isso, elas são chamadas de reduzidas, porque elas não apresentam conjunção. E elas não apresentam PR, sem pronome relativo. Então, ou elas vêm sem conjunção, ou vêm sem pronome relativo. Elas podem vir com preposição. Elas podem vir, não quer dizer que elas venham sempre, mas elas podem vir com preposição. E ainda assim elas vão ser reduzidas. Então, venha comigo, ó. Se eu digo assim, ó, estudou a fim
de passar no concurso. Essa oração, ela é reduzida por quê? Ó, estudou é uma oração, passar no concurso é outra oração. Coloque a barrinha aí e separe as orações. A primeira oração é a oração principal. A segunda oração é a oração reduzida, por quê? Porque ela tem duas características, duas. A primeira é, ela vem sem conjunção. Isso aqui não é conjunção, não. Isso aqui, ó, a fim de, é uma expressão que termina com preposição. Qual é o nome da expressão que termina com preposição? Ela é uma locução prepositiva. Locução prepositiva. Então, ela não começa com conjunção. Ela começa com preposição. Isso é uma característica da oração reduzida. É diferente da desenvolvida. A desenvolvida, ela vem com conjunção. Ó, agora eu vou desenvolver, ó. Estudou a fim de que. A fim de que passasse no concurso, agora eu desenvolvi a oração. O que é desenvolver? Ó, a desenvolvida, ela vem com conjunção. Então, a primeira coisa que tem que estar clara aqui pra gente é, você sabe o que é preposição e conjunção? Sabe diferenciar? Se não souber, ferrou. Ó, a locução prepositiva termina com preposição. A locução conjuntiva termina com conjunção. Então, dá para ver quando é locução prepositiva e dá para ver quando é locução conjuntiva, assim, olhando para o final. Tá, Adri, por que eu tenho que saber, minha filha? Por que eu tenho que saber que a oração se vem com preposição ou se vem com conjunção? Por quê? Porque uma das características da oração reduzida é que ela vem sem conjunção e pode vir com preposição. Então, se o cara não souber o que é preposição, o que é conjunção, ele não vai saber se é reduzida ou desenvolvida. E a segunda característica da oração reduzida é que ela traz o verbo, ó, o verbo dela vem na forma nominal. Ou seja, o verbo não vem conjugado, ele vem na forma nominal. Ele pode vir no infinitivo, ele pode vir no gerúndio, então ele vem no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então o verbo vem na forma nominal, infinitivo, gerúndio, particípio, tá? Tá comigo? Então, olha aqui, ó, infinitivo, gerúndio, particípio, é uma característica da oração reduzida, tá? Então, olha aqui, ó. Estudou a fim de passar no concurso. Tá vendo esse passar aqui? Isso aqui é verbo no infinitivo. Então, isso é uma característica da oração reduzida. Diferentemente da desenvolvida. A desenvolvida vem com o verbo conjugado, tá vendo? Ó, passasse. Esse passasse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá no passado, no imperfeito do subjuntivo. Você entendeu? Então, primeiro passo aqui para a gente começar a treinar com essas questões dessas bancas é você entender o que é reduzida e o que é desenvolvida. Reduzida, ela tem duas características, portanto. Vem sem nada, sem conectivo, ou pode vir com preposição. E vem com verbo na forma nominal. Bom, isso foi o que a gente aprendeu na primeira aula desse assunto aí. Depois, o que você aprendeu? Que a oração reduzida, ela... Então, continue aqui comigo. Você está revisando as coisas que você tem que saber para resolver as questões comigo agora. Segunda característica importante aqui, que a gente precisa relembrar, é as orações reduzidas, elas se subdividem em 3 tipos. Então, podem ter 3 tipos. Vou colocar aqui, 3 tipos. Como assim, 3 tipos? Quando você olhar para uma oração reduzida, ou ela é substantiva, ou ela é adjetiva, ou ela é adverbial. Quando a gente começar a corrigir as questões do CESP, a gente vai resolver uma série de questões do CESP, a gente vai ter que revisar isso aí. Porque o CESP, você vai ver, a banca mistura todas, substantivo, adjetivo, adverbial. Então, você tem que estar muito monstro. Você tem que estar monstro para saber diferenciar quando é substantiva, quando é adjetiva, quando é adverbial.
que são os 3 tipos. Então, eu vou guardar esse slide aqui, a continuidade desse slide, para quando vierem as questões, que vai ser o segundo vídeo, a segunda etapa da aula. Pancadão de CESP. Tá bom? Então, eu vou revisando. À medida que a aula for evoluindo, eu vou revisando. A gente agora, então agora que você lembrou o que é oração reduzida recebe esse nome porque se reduziu, a gente vai para a primeira etapa de resolução de questões, em que nós vamos só corrigir. Então, agora nós vamos da 15 a 23, só corrigindo as orações reduzidas adverbiais. Então, só vamos agora tratar das adverbiais. Depois vamos misturar as 3 de novo. A gente já misturou as 3, eu vou fazer isso tudo de novo, lá no CESP. As adverbiais, você só precisa lembrar que são aquelas que indicam circunstância. Então, circunstância, elas são como os advérbios, os adjuntos adverbiais, elas trazem ideias circunstanciais, têm cheiro de circunstância. Lembra que são 9 tipos de circunstâncias, lembra? 9 tipos. 6 que começam com a letra C. Então, vou colocar aqui para você lembrar. 9 tipos. 6 mais FPP. Então, 6 que começam com a letra C, causais, consecutivas, concessivas, conformativas, comparativas, condicionais, final, temporal, proporcional. Então agora a gente vai tratar só delas. E aí depois a gente mistura tudo e aí é bom que você vai sair poderoso. Aí quando você estiver bem poderoso, aí eu entro de novo fazendo o que é pior, que é transformar de reduzida em desenvolvida. Você entendeu que hoje o bicho vai pegar? Então, vamos agora só com as adverbiais. Lembrando, adverbiais são aquelas que indicam circunstâncias. 9 tipos de circunstâncias. E reduzida é aquela que se reduziu, perdeu a conjunção. Ou seja, ela pode vir com preposição ou sem nada. Adverbial é circunstância e reduzida é aquela que perdeu conjunção, que vem com o verbo na forma nominal. Tá bom? Então, você está preparado. Vamos lá. Questão 15. Ele fez de tudo para sobreviver. A oração em destaque, isso aqui é a VUNESP. Tá vendo? A banca colocou uma oração reduzida, tem o para, que é a preposição, e o verbo na forma nominal, de infinitivo. Então, a cara da oração reduzida, tá vendo? Aí a banca quer que você classifique. Esse para é igual a fim de, traz ideia de finalidade. Resposta, letra A. Oração subordinada, adverbial final. Você viu, a VUNESP nem pediu o nome completo, mas se você quisesse dar o nome completo, você diria. O que você diria? Oração, só para você... Não precisa, mas é só para você entender o que você está fazendo aí. Então, você poderia ter dito assim para a VUNESP, oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Cadê as siglas? Eu quero saber o aluno das siglas. Cadê o aluno das siglas que estava aí na última aula no chat e a gente estava postando corrida para ver quem é que colocava a sigla antes? Hein? Cadê? Eu acho que era Marcos. Cadê o Marcos? Então vamos embora para as siglas aí. O bom das siglas é que você economiza informações. Então, oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Tá bom? Então vamos lá, questão 16. No excerto, a reciprocidade é essencial para a coisa funcionar. Então, veja, ela é essencial para a coisa funcionar. Para a coisa funcionar, eu tenho aqui, primeiro, olhe para essa frase. Ela é a cara de reduzida. Você entendeu? Aproveite essas questões para você entender o que é reduzida. Instituto OCP, isso daí, Então, você tem. Ela é reduzida porque ela tem uma preposição e tem o verbo na forma nominal. Isso é perfil de oração reduzida. Aí a banca quer que você classifique. Para a coisa funcionar, você já conhece isso. Oração subordinada, esse para tem valor de finalidade. Oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Resposta, letra A.
Vamos mais, questão 17. Ao analisar o progresso da humanidade, ao analisar, olhe para mim. Primeiro, veja como ela tem perfil de oração reduzida, essa oração aí. Ela tem preposição e verbo na forma nominal. Olha o analisar aí, na forma nominal. Infinitivo. Então, ela é reduzida. Pronto, aí é FGV. Nada demais, ó. Ela pergunta o valor dessa oração. Ao analisar o progresso da humanidade, é como se eu dissesse, quando se analisa, esse ao analisar tem cara de tempo. Resposta, letra D. E aí fica a dica, olha, toda vez que você tiver a estrutura de ao mais infinitivo, isso sempre aparece nas provas, já vou logo colocar aqui para você anotar. Ao mais infinitivo é sempre tempo. Não confunda com a mais infinitivo. A mais infinitivo é condição. Então, são estruturas que aparecem muito em prova, ó. Ao mais infinitivo, tempo. Por exemplo, se você diz assim, ó, ao chegar, avise-me, ó. Esse ao é tempo, é igual a quando chegar. Agora, não confunda com a mais infinitivo. Por exemplo, você diz assim, ó, a persistirem os sintomas, procure um médico. A persistirem os sintomas. Por isso que o certo é dizer a persistirem os sintomas e não ao persistirem. Por quê? Porque o que se quer é condição. Quando você constrói uma frase como essa, a persistirem os sintomas, você viu que com o tempo foi se mudando lá na propaganda, hoje em dia você já vê bonitinho, antigamente não. Antigamente os caras, ao persistirem os sintomas. Tá errado. Tá errado dizer ao persistirem, porque não é essa a ideia que se quer dizer, não é tempo, é condição. Porque quando você fala ao persistirem os sintomas, você já está dizendo que... Pare para pensar no problema que é esse ao persistirem os sintomas. Você já está dizendo pro leitor, pro interlocutor, que os sintomas vão persistir. Ou seja, não adianta eu tomar o remédio. Quando você usa o ao persistirem, é quando eles persistirem. Ou seja, haverá um momento em que eles vão persistir e aí é o momento de você procurar um médico. Mas não é esse o objetivo. O que se quer dizer é, se eles, na hipótese de eles persistirem, aí sim você procure um médico. Então, os sintomas persistirem não é um momento certo, é uma hipótese. Por isso que lá na propaganda, já, na maioria, aí que eu vejo, né, alguns ainda deslizam, mas a maioria já corrige, já não coloca ao persistirem, e sim a persistirem os sintomas. Porque ao mais infinitivo é tempo. Condição é a mais infinitivo, tá? Então, são estruturas de orações reduzidas, tá bom? Show! Então, vamos embora lá. Questão 18. Todas as frases que seguem apresentam oração subordinada temporal, exceto, ó, ao viajar, ao mais infinitivo, tempo. B, quando for tirar cópias, quando for, tempo. Ao atender, tempo. Ao mais infinitivo, tempo. Caso haja suspeita, condição. A banca queria aquela que não fosse tempo. Resposta, letra D. E a letra E, ao chegar, ao mais infinitivo, tempo. Então, ao mais infinitivo é sempre tempo. Tá bom? Show, vai. Todo mundo acompanhando aí a aula bonitinho. Questão 19. Questão 19, a banca diz, observe os trechos destacados em seus respectivos contextos. Banca VUNESP. Aí a banca traz 3 frases. E ela pergunta. Vamos logo ao enunciado, depois a gente volta. Ó. Esses trechos expressam correta e respectivamente as circunstâncias de. Então, a banca, ela traz falando bem, uma vez que as peças já haviam sido escritas e para conseguir escrever suas sentenças. Tá? E ela quer que você diga o valor semântico
dessas 3 orações aí, as circunstâncias. Quando a banca fala circunstâncias, ela já está dizendo que é advérbio, que essas orações têm valor adverbial. Então, vamos lá, ó. Falando bem. Vamos ver o falando bem. Leia desde o início aqui, ó. Permitir que nas democracias o bom cidadão pudesse defender seus pontos de vista falando bem. Falando bem dá a ideia de que hoje a gente vai treinar bastante a oração reduzida de gerúndio. Essa oração aí, você tá vendo que ela é reduzida de gerúndio? A reduzida de gerúndio, ela é uma luta nas provas. Você vai ver nas provas do CESP, então, o bicho pega com ela, sabe? As orações reduzidas de gerúndio, elas têm valores semânticos, às vezes, difíceis de serem detectados. É difícil olhar para o gerúndio, por isso que tanta gente tem preconceito com o gerúndio. Já viu? Preconceito com gerúndio? Por isso o corretor de redação não gosta de ver lá o gerúndio na redação. Por quê? Porque o gerúndio, ele pode ter N valores semânticos. A pessoa que está lendo não consegue entender muito o valor semântico do gerúndio. Gerúndio é uma luta. Então, você vai ver que nas questões em que as bancas pedem o valor do gerúndio, eu gosto de dar um macete, que é, sempre que você tiver que saber o valor semântico do gerúndio, tente filtrar as informações. Olhe para ele e para o verbo com o qual ele se relaciona. Que nesse caso aqui, o verbo com quem ele está se ligando ali. Olhe para ele e para o outro verbo da outra oração. Porque isso vai te ajudar a entender o valor semântico. Então, olha, o bom cidadão pudesse defender falando bem. O bom cidadão pudesse defender como? Falando bem. Pudesse defender seus pontos de vista, defender como? Falando bem. Então, quando você faz assim, pudesse defender falando bem, aí fica mais fácil ver que ele vai defender como? Deste modo. Então, seria, aí já fica mais fácil, ou é B ou é E. Vamos ver o segundo. Eles foram, vamos para o segundo trecho. Eles foram lá exercitar sua retórica, uma vez que as peças de defesa já haviam sido escritas. Essa não é reduzida, essa aqui, 2, é desenvolvida, ela tem conjunção. Então, é mais fácil. Quando há uma conjunção, eu sou feliz. A reduzida que é difícil. Você está entendendo que a VUNESP misturou reduzida com desenvolvida? Essa aí é desenvolvida, ela tem conjunção, é mole. Uma vez que, porque, o fato de as peças de defesa já terem sido escritas, fez com que eles forem lá exercitar sua retórica. O fato de fez com que matamos a questão. Causa. E a letra E, a frase 3 está mole porque com para eu sou feliz. Normalmente, não é sempre, mas normalmente para é finalidade, a fim de. Resposta, letra E. Essa questão da VUNESP é a típica questão que o ideal é você resolver de trás para frente, né? O mais difícil era o gerúndio, era o modo. E hoje a gente vai resolver bastantes questões assim de gerúndio.